Caros alunos de resistência dos materiais, neste vídeo nós vamos fazer uma abordagem sobre um método para determinar a tensão de cesarhamento em uma viga com seção transversal prismática de material homogêneo que se comporta de maneira linear e elástica. Então esse capítulo tem o título Cesarhamento transversal. Observe aqui nessa figura, né, a gente tem a representação da força cortante, né? Então nós vamos ver que a força cortante que a gente estuda lá no curso de estática é o resultado de uma distribuição de tensões que age na seção transversal, uma distribuição de tensões, né, que a gente está representando aqui com essa letra grega tal. Ao destacar um elemento de volume em qualquer ponto da seção transversal, podemos ver que a tensão de cesarhamento atua em todas as faces desse elemento de volume, todas as faces na direção longitudinal e transversal, né? E essa atuação é de forma equilibrada. Então nós temos sempre uma componentes de tensão de cesarhamento transversal e de tensão de cesarhamento longitudinal. Como a gente vê na estática, né, a força cortante, ela está atuando aqui na seção transversal de maneira tangencial. Então é uma força, né, que está na vertical, uma força que está transversal ao eixo. Muitas vezes há uma certa dificuldade de enxergar que essa força que produz essa tensão de cesarhamento também transversal ao eixo, ela ocorre de forma longitudinal na viga. Dessa maneira, né, se eu pegar um plano longitudinal interno, a gente vê que a mesma tensão de cesarhamento transversal, né, atua de forma longitudinal na viga. É possível demonstrar as tensões em planos longitudinais através de empilhamento de tábuas, né, que vão funcionar como viga, né, biapoiada. Tem uma força P aplicada que vai produzir a flexão, né. Se as tábuas elas estão empilhadas umas sobre a outra, sem que estejam presas, coladas ou pregadas, né, vai ocorrer quando esse conjunto for se deformar, vai ocorrer um deslizamento entre as tábuas. Então não vai produzir nenhuma tensão de cesarhamento entre uma tábua e outra. Entretanto, se as tábuas estiverem coladas, né, esse conjunto vai atuar de forma solidária, né, onde uma tábua vai atuar de forma solidária uma com as outras, porque na região da cola vai haver uma resistência a esse deslizamento que a gente vai chamar de uma tensão de cesarhamento, né? Então observe que enquanto neste caso nós temos um deslizamento de uma tábua sobre as outras, né, a gente vê próximo dos apoios aqui esse movimento relativo entre as tábuas, né? Quando eu tenho as tábuas coladas, né, não há esse movimento relativo, né, elas não vão se deslizar e vai ser produzida a tensão de cesarhamento, né, oferecendo uma resistência maior na flexão nesse segundo caso, né. Aqui nós temos o efeito da deformação por cesarhamento numa viga, né, quando a gente enxerga a peça antes da deformação, marcando linhas transversais e longitudinais, a gente observa que após a deformação por cesarhamento, seções que, na hipótese, por exemplo, da dedução da equação da tensão de flexão do capítulo anterior, a gente tinha a hipótese de que as seções continuavam planas após a deformação, né, e também perpendicular
ao eixo. Na verdade, né, quando a gente, como as vigas em geral estão submetidas tanto às tensões de flexão quanto às tensões de cisalhamento, porque estão submetidas aos esforços de momento fletor e força cortante, então a gente tem que, na realidade, as tensões não permanecem planas, né? As tensões, as seções, elas se alteram, né, após a deformação por flexão. A gente observa, por exemplo, grandes distorções dessas linhas verticais, né, nesse cruzamento das linhas verticais com as horizontais. A gente observa grandes distorções, principalmente na porção intermediária, né, e elas diminuem nas bordas, né, ou nas arestas. Isso vai ajudar a gente a entender um pouco a formulação do cesareamento transversal de uma viga. Então vamos supor uma viga carregada de forma genérica, com carga distribuída, força concentrada, momentos, né? Essa viga é biapoiada, e vamos destacar aqui um elemento de largura dx, né, dessa viga, numa certa posição x. Né? Esse elemento de largura dx, né, está aqui representado, uma seção transversal completamente genérica. Nós sabemos que essa linha indicada pela letra N é o eixo neutro, é a linha neutra. Então nós temos que conhecer, calcular, se for o caso, a posição da linha neutra. E queremos avaliar numa certa posição y', qual que é o valor, né, da tensão de cisalhamento. Vamos guardar aqui essa figura, se precisar a gente retorna, né? A partir do plano de cisalhamento marcado aqui por uma achura interna meio esverdeada, né? Nós vamos definir de maneira transversal essa área A', tá? Que tem uma posição y/linha, quer dizer, a posição da linha neutra até o centroide da área achurada. E eu tenho uma largura, que eu vou chamar de T, desse plano interno que está longitudinal nessa fatia da viga. Como nós vimos no capítulo de flexão, né, se a gente tiver uma viga que tem forças de tração na parte inferior, DF', DF duas linhas, e nós vamos ter também forças de compressão na parte superior, DF', DF duas linhas, que estão aqui representadas, e a distribuição de tensões associada a cada uma dessas forças, né, são essas distribuições lineares, né, causadas, né, pelos momentos, né, M à esquerda e M mais um diferencial de momento à direita. Tá? Se eu pegar, então, a partir da posição y', né, nós vamos ter uma atuação de uma distribuição de tensão sigma e sigma', conforme a gente observa aí. E internamente ali num plano longitudinal, nós temos uma componente, né, de tensão de cisalhamento, que é o que a gente quer calcular numa certa posição y' em relação ao centroide. Né? Então, só para lembrar que essa aqui é uma vista lateral dessa fatia que aqui se encontra. Então, a posição y' está marcando aqui o plano, esse plano um pouco esverdeado, onde ele tem largura T e espessura dx, que é a espessura da própria fatia. Uma visão tridimensional, né? A gente tem as tensões sigma e sigma' comprimindo a parte superior, tá? Como sigma e sigma' tem uma diferença, né, por conta dos momentos, em cada seção que você fizer de uma viga, de acordo com o gráfico de momento fletor, por exemplo, você vai ter uma variação dos momentos. Então eu tenho, como a fatia tem uma espessura bem pequena dx, né, o momento ele será incrementado aqui do lado direito com um diferencial de momento.
o que nós vamos fazer para encontrar a tensão de cisalhamento? Veja como que está representada aí a tensão de cisalhamento. Nós vamos fazer o somatório de forças, né, olhando para essa figura. Tá? Então, o somatório de forças na direção x, né, que é o eixo que passa na superfície neutra da viga, sendo igual a zero, nós vamos ter o seguinte, que é a integral de sigma' dA', né, vai dar a força que atua aqui em função dessa tensão sigma', né, na área A', né, por convenção de sinal vai ser negativo, mais a integral de sigma' dA', o sigma que está aqui, ó, ao longo da área A', mais a tensão de cisalhamento vezes a área na qual ela atua, que é uma área que corresponde a essa largura T vezes a espessura dx. É uma área que está nessa projeção longitudinal, como se fosse um retângulo de dimensões T e dx. Então, tal T dx vai ser tensão vezes a área, né, que vai corresponder a uma força cisalhante interna aí. Igualando tudo isso a zero, né, e substituindo em sigma' a expressão que a gente deduziu lá do capítulo 6 de momento fletor sigma igual a m sobre i vezes y, né, nós teremos o momento que atua aqui, né, m mais dm, sobre i vezes y vezes dA', mais, né, m sobre i vezes y dA', m que é esse momento aqui, né, dividir pela inércia vezes dA', mais tal t dx igual a zero. A gente percebe aqui que tem uma parcela negativa. Se eu desmembrar essa primeira integral, vai ter uma parcela negativa menos m sobre i vezes y dA'. Com essa parcela positiva m sobre i vezes y dA', a gente vai poder cortar. Vai sobrar integral de dm sobre i vezes y dA', né, igual a tal t dx. A gente passa para o lado direito da igualdade. A gente multiplica por menos 1 porque as parcelas ficam negativas, né? Porque a fórmula original do capítulo de flexão é menos m sobre i vezes y. Bom, então a gente tem essa expressão, né, substituindo isolando a tensão de cisalhamento. 1 sobre it dm, aí o dx passa para lá dividindo, dm sobre dx, integral de y dA', essa integral ao longo da área A', que é aquela área acima da posição onde a gente está avaliando a tensão de cisalhamento. A gente sabe que lá da estática, a derivada do momento fletor em relação a x é a própria cortante. Então esse dm dx eu vou substituir pela letra v de cortante. Tá? Então a gente tem que, primeiro, o momento estático de área y dA' pode ser dado por y barra linha a linha, e substituindo esse y dA' na expressão aqui pelo momento estático de área, né, a gente vai ter então a expressão final, tensão de cisalhamento é igual a VQ sobre T. Né? Então basicamente o que eu fiz? Aquele dm dx substituí por v, e a integral essa integral y dA', que é y barra linha a linha, né, vai ser o momento estático de área. Então a fórmula da tensão de cisalhamento para uma viga será a força cortante vezes o momento estático de área dividido pela inércia, e que está multiplicado pela espessura da seção transversal, aquela espessura T, localizada no plano, né, que está definida ali na posição do plano onde a gente está analisando a tensão de cisalhamento. Tá? Então, esse plano que a gente está mostrando aqui, mais ou menos esverdeado aqui.
Então, aplicando aí essa equação num exemplo, nós temos o seguinte: vamos supor uma viga que esteja submetida a uma carga qualquer, e para uma seção nós vamos calcular a força cortante. Então aqui já está sendo dada a força cortante de 80 kN agindo na seção transversal internamente. Tem as dimensões todas marcadas aí para a gente calcular as propriedades geométricas, momento de inércia, né, enfim. E o que se pede é para avaliar as tensões de cisalhamento nos pontos B' e B. Vamos tratar os pontos B' e B como fazendo parte da junção, né, das chapas das chapas que a gente chama de flange e alma, né, que são as chapas horizontal e vertical. Então nessa junção, a diferença de B para o B' é que a gente vai tratar a B' fazendo parte da chapa superior e o ponto B fazendo parte da chapa central. Mas vamos supor que os pontos sejam praticamente o mesmo, tá? E o ponto C coincidente com o centroide, né? Vejo que essa seção aqui, como ela é simétrica, eu não preciso calcular o centroide, né? Se fosse uma seção T, uma seção trapezoidal, eu deveria calcular o centroide primeiro, né? Mas nesse caso aqui a gente já sabe que está na metade da altura, então o ponto C corresponde à metade da altura, corresponde, portanto, à posição do centroide. Então, vamos calcular as tensões de cisalhamento B', B e C para essa força cortante. Bom, o primeiro passo, né, na verdade o primeiro passo seria avaliar a força cortante. Como já foi dado, né, nós vamos considerar então o primeiro passo aqui o cálculo do momento de inércia. Né? O centroide também já é conhecido, então a gente pula essa etapa. Então nós vamos calcular o momento de inércia utilizando o teorema dos eixos paralelos. Então nós temos que esse momento de inércia é 155,6 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Vamos calcular também os momentos estáticos de área para o ponto B', que é o y barra linha a linha. O que é o y barra linha? É a distância do centroide da seção transversal, né, onde está essa linha do eixo neutro, até o ponto B', que é 110 milímetros, né, passando para metro 0,110. Vezes a área, a linha, que nós vamos, a partir do ponto, né, que a gente está avaliando, vamos traçar a área, a linha, que é esse azul um pouco mais escuro, que é a área da chapa superior. Então, y barra a linha vai dar esse 0,660 vezes 10 a menos 3 metro ao cubo. Unidade, né? Substituindo aí, a gente vai ver que é o metro ao cubo para o momento estático de área. Vamos também já dizer que o momento estático do ponto B vai ser o mesmo valor calculado, uma vez que a gente está considerando o ponto B e o B' praticamente coincidentes. Aqui está um pouco afastado só por conta do desenho mesmo, mas é como se fosse um ponto no encontro dessas chapas. No limite, B' pertencente à chapa superior e B pertencente à chapa central, que a gente chama de alma do perfil. Para o ponto C, né, nós vamos traçar uma área linha, né, esse azul mais escuro, a partir do ponto C, então, porque nós estamos querendo calcular a tensão de cisalhamento no ponto C. Tá? Então nós temos que para o ponto C, somatório y barra a linha vai ser, primeiro é um somatório porque a gente pode desmembrar essa área a linha em dois retângulos. Tá? Então a distância y barra vai ser 0,110, uma vez que é o 0,100 metro aqui, mais metade da espessura da chapa para chegar no centroide da área a linha, multiplicado pela área da chapa de cima, que é 0,300 multiplicado por 0,02, tá aqui devidamente representado. Mais uma segunda parcela, que é a distância
do centroide da seção até o centro dessa segunda chapa, que é esse pedacinho aqui, ó, né? Só esse pedacinho aqui, ó. Então a distância aqui vai ser metade de 0,100, que é 0,05 metros, vezes a área, que é a espessura 0,015 multiplicado por 0,100. Então, o momento estático no ponto C, o Q índice C, é 0,735 vezes 10 elevado a menos 3 metro ao cubo. Observe que no ponto C, nós temos um momento estático maior do que nos pontos B e B'. Tá? E que esse momento estático vai ser o maior possível, porque a maior área, a linha, é aquela que corresponde ao centroide da seção transversal. Daí, né, a gente já pode adiantar que no ponto C nós teremos também a tensão de cisalhamento máximo, já que o momento estático vai ser o maior. Então, substituindo aí para o ponto B, para os pontos B e B', né, os valores da força cortante, que é 80.000 newtons, multiplicado pelo momento estático QB', dividido pelo momento de inércia, né, calculado pelo teorema dos eixos paralelos, vezes a largura T, que corresponde à largura da seção transversal, aonde a gente está calculando a tensão de cisalhamento. Como a gente supõe o ponto B' no limite fazendo parte da seção transversal lá na chapa superior, então a largura vai ser 0,300, onde está o ponto B'. Já o ponto B, a gente faz a montagem da equação de maneira similar, né? A mesma força cortante, o momento estático também é o mesmo, o momento de inércia, claro, né? Que a seção transversal é a mesma, porém a largura TB é a largura da chapa central, essa largura aqui, ó. Essa largura aqui, ó, 15 milímetros aqui, ó. Então lá no cálculo da tensão de cisalhamento em B, substitui por 0,015, que é os 15 milímetros. Então a tensão de cisalhamento em B' é 1,13 MPa e a tensão de cisalhamento em B é 22,6 MPa. O valor da tensão de cisalhamento em B, portanto, é bem maior, porque nós temos uma mudança brusca da espessura T, né? No ponto B' era 300, a largura da chapa superior, e no ponto B fica sendo a espessura de 15 milímetros da chapa central. E no ponto C, né, a gente tem a tensão de cisalhamento máxima, né, uma vez que o momento estático de área é o máximo. Então, substituindo aí o cortante de 80.000, o Q índice C, que é o momento estático de área de 0,735 vezes 10 a menos 3 metros ao cubo, o momento de inércia no denominador e a espessura no ponto C, que é os 15 milímetros, ou seja, 0,015 metros, nós teremos uma tensão de cisalhamento no ponto C de 25,2 MPa. Então vejam, tal B' é um valor bem pequenininho, tal B 22,6 metros e tal C 25,2 megapascal. Se a gente substituir os valores, né, e calcular também para outros pontos, nem para os infinitos pontos que fazem parte da seção transversal, nós podemos traçar um diagrama, um gráfico, né, que representa a distribuição de tensão de cisalhamento nessa seção. Então, observe que lá no topo da seção, né, onde a gente teria uma área A' tendendo para zero, né, uma área A' de zero, nós temos aqui em cima uma tensão de cisalhamento igual a zero, né? Depois, descendo um pouquinho, chegamos no valor de 1,13 MPa. Se a gente continuar descer para a chapa inferior, temos aquela descontinuidade do tal B' para o tal B, onde a tensão de cisalhamento muda, né, de 1,13 para 22,6, por conta da espessura T, que muda de 300 milímetros para 15 milímetros, né, dá um salto aí esse valor da tensão. Então, por isso que tem uma descontinuidade.
No centroide, nós temos um valor máximo de 25,2 MPa, né? E por simetria, né, pontos que estão aí na parte inferior, né, nós temos aí o mesmo valor de 22,6 no encontro das chapas na parte inferior e de 1,13, né, nessa descontinuidade, e depois fecha na parte inferior com a tensão de cisalhamento igual a zero. Tá? Só para explicar, essas tensões de cisalhamento nas bordas superior e inferior iguais a zero, né, é porque a gente vai ter observe aqui que a área A' é a área a partir do ponto na qual a gente está calculando a tensão de cisalhamento. Observe aí no ponto C a área azul aí mais escura. Observe aqui nos pontos B e B' a área azul mais escura como sendo a área A'. Então, se a gente tiver pontos acima desse ponto B, né, numa cota Y' um pouco maior, nós teremos essa área A' cada vez mais reduzida, né? E se eu chegar até a borda, né, essa área A' vai tender para zero. Então, por isso que a gente tem as tensões nos extremos superior e inferior dessa viga iguais a zero. Tá? Observe também que se eu comparar a distribuição de tensões de uma viga como essa, se eu comparar a tensão de cisalhamento com a distribuição de tensão normal sigma, lá do capítulo 6, nós vamos ver o seguinte, que aonde a tensão de cisalhamento é máxima, aqui no ponto C, né, a tensão normal sigma será nula, né, até porque a gente chama essa posição de linha neutra. E observe que nos extremos, na borda superior e na borda inferior, onde a tensão de cisalhamento dá igual a zero, são os valores máximos para a tensão sigma. Tá? Observem também que a gente tem uma distribuição que tem uma certa curvatura, né? Ou seja, tem uma função matemática aqui que representa bem essa distribuição de tensões. Tá? Nós temos uma dedução, por exemplo, que está no livro do Hibbeler, onde a distribuição de tensão de uma viga de seção retangular, está deduzido isso lá, pode ser definido como uma distribuição de tensão parabólica, uma função do segundo grau. Né? Também sempre nas bordas superior e inferior a tensão de cisalhamento iguais a zero. Né? Lembrando que uma figura lá do início da explicação, onde eu tenho os elementos retangulares definidos por linhas horizontais e longitudinais e transversais, a gente tem um mínimo de distorção à medida que a gente vai para as arestas da viga, e uma máxima distorção mais na parte central, ali perto do que a gente já sabe agora, que é na região do centroide. Né? Então, tudo isso pode ser explicado também por meio da deformação. Ok? Bom, então, para efeito de fechar o capítulo 7, essa formulação aqui definida, né? A gente encerra então o assunto da formulação básica da tensão de cisalhamento transversal de uma viga. Até a próxima.